E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, quando eu falo de intervenções restritivas, rapidinho, só vou lembrar elas decorrem do poder de polícia da administração. Poder de polícia que a gente conversou na primeira aula é o poder que a administração tem de limitar o exercício de liberdades e o uso da propriedade privada para atender ao interesse público. Então, essas intervenções restritivas, elas decorrem do poder de polícia e elas configuram uma limitação ao uso da propriedade privada. Basicamente, nós temos 5 hipóteses de intervenção restritiva. Eu queria só numerar rapidinho, porque se cair na prova objetiva, você não erra. A primeira é a limitação administrativa. E a limitação, ela é uma intervenção de caráter geral e abstrato. A ideia é de que a limitação não atinge um bem, ela atinge uma quantidade indeterminada de bens. Então eu digo, quem mora na beira-mar só pode construir 4 andares. Isso é uma limitação. Ela é uma regra de caráter geral. Ela não é uma restrição incidente sobre um bem. Ela é uma regra que atinge todos os bens que estejam descritos na situação. Então a limitação é geral e abstrata. Por isso, a princípio, não é passível de indenização, porque ela não causa dano específico a ninguém, mas sim restrições de caráter geral e, por isso, a princípio, não são indenizáveis. E, a priori, operam efeitos ex nunc, não retroativos. Então, só pode construir 4 andares. Eu tenho um prédio de 1.000, tem que derrubar 996? Não. A limitação administrativa tem caráter geral, a princípio não é indenizável e opera efeitos prospectivos, não retroativos. Além da limitação, nós temos a servidão administrativa. Essa é específica, porque ela é um direito real, que incide sobre bem imóvel. A ideia é que eu tenho o dominante e o serviente. Então, eu tenho um prédio privado imóvel como serviente e dominante é o serviço público. A ideia é de que nessa servidão, o Estado coloca um prédio privado serviente a uma utilização de interesse público. Eu preciso colocar uma plaquinha com o nome da rua no seu muro. Ou então, eu preciso colocar um poste para passar fios de energia elétrica no seu terreno. O Estado, então, se serve do bem do particular para atender a uma necessidade de interesse público. Isso é uma servidão. Como é individual, a princípio a servidão tem caráter perpétuo, então ela não é uma necessidade transitória, e, havendo dano, haverá indenização. Então, na servidão administrativa, a ideia é de uma restrição específica individual, um direito real incidente sobre aquele bem imóvel, por isso, havendo dano, será indenizado, e essa servidão tem caráter permanente, caráter perpétuo. Também temos a requisição administrativa. Essa caiu em prova há pouco tempo, tem uns 3 ou 4 exames, que a requisição caiu na prova objetiva de vocês. A requisição, ela tem base constitucional no artigo 5º também. O artigo 5º, inciso 25 da Constituição, prevê que em casos de iminente perigo público, o Estado pode requisitar os bens do particular para resolver a situação de perigo, assegurada a indenização ulterior em caso de dano. Então, situação de perigo público iminente, o Estado requisita os bens do particular para resolver a situação de perigo, se houver dano, indeniza depois. Tá? Então, iminente perigo público, requisita os bens do particular para resolver a situação de perigo, os danos serão indenizados posteriormente. Esse bem pode ser um bem imóvel, pode ser um bem móvel e pode ser um serviço. Então, eu posso requisitar um hospital, os aparelhos do hospital e os serviços do hospital. Problema nenhum. Também temos a ocupação temporária. A ocupação temporária também é uma necessidade provisória, mas sem perigo, tá? Então, a ideia da ocupação temporária é o Estado precisando utilizar o bem privado com prazo determinado, mas não há perigo iminente. Então, uma área vizinha a uma obra, o Estado ocupa para colocar maquinário da obra, isso é ocupação temporária. Uma escola privada no dia das eleições para funcionar como zona eleitoral, o Estado ocupa o bem para atender uma necessidade pública provisória. E, por fim,
A última intervenção restritiva que a gente talvez tenha que tomar mais cuidado, porque inclusive mistura um pouquinho com o direito ambiental, é o tombamento, matéria interdisciplinar. O tombamento, ele visa a proteção do meio ambiente. Não o meio ambiente natural, mas o meio ambiente no que diz respeito ao patrimônio histórico, artístico e cultural. A ideia do tombamento é de se estabelecer restrições à propriedade como forma de garantia de proteção ao patrimônio histórico, artístico e cultural. Para proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural, se estabelecem restrições ao direito de propriedade do particular. Pessoal, vamos lá. Esse tombamento funciona assim. A administração estabelece um tombamento sobre um bem, criando restrições ao proprietário do bem, porque esse bem remonta a aspectos da história, da arte, da cultura de um povo. Seja bem móvel ou imóvel, tá? Não faz diferença. O tombamento vai incidir, criando restrições sobre o bem. E aí, primeiro é importante que você saiba que o tombamento também tem caráter perpétuo e que o mesmo bem pode ser tombado várias vezes. Se o bem for de interesse local, ele vai ser tombado pelo município. Se ele for de interesse regional, pelo Estado. Se ele for de interesse nacional, pela União. E um tombamento não impede o outro, tá? Você vai lá e registra o tombamento no cartório, na matrícula do imóvel. Só um detalhe. O tombamento gera algumas obrigações ao proprietário. A primeira obrigação, que é uma obrigação de fazer, é o dever de conservação. Então, o proprietário do bem tombado tem o dever de conservar o bem da forma em que esse bem se encontra. E isso é uma obrigação decorrente do tombamento. Claro que se ele não tiver dinheiro, ele vai informar ao poder público a necessidade de conservação. A princípio, esse proprietário é o responsável pela conservação do bem. Não tendo dinheiro, ele justifica e informa ao poder público a necessidade de conservação. Também o proprietário do bem tombado tem o dever não só de conservar o bem, mas ele tem o dever de não modificar, aí já uma obrigação de não fazer, não modificar e nem destruir o bem tombado. Também, o bem tombado não sai do país, salvo com a autorização do poder público por um curto período de tempo. Então vai numa feira, vai numa exposição, mas a princípio não sai do país. Só toma cuidado com uma coisa, e aí eu fecho tudo. Antes do CPC, em 2016, o proprietário do bem tombado que quisesse alienar o bem, deveria oferecer esse bem em preferência ao poder público que o tombou. Então existia um direito de preferência na venda. O particular, ele só poderia vender o bem tombado depois de oferecer o bem ao poder público. Essa preferência sumiu. O novo CPC revogou o direito de preferência do Estado. Então, o particular, ele pode vender o bem tombado sem precisar respeitar nenhuma regra de preferência nesse sentido. Ok? Beleza. Com isso entendido, eu quero partir para conversar sobre bens públicos. Também não é o tema mais cobrado nas provas de vocês. Mas vem, de vez em quando cai questões de bens públicos, a gente vai ter que trabalhar sobre isso, tá? Primeiro, eu quero que você saiba que o conceito de bens públicos mudou com a edição do Código Civil de 2002. Por quê? A doutrina tradicional, não anote isso não, só ouça. A doutrina tradicional, ela costumava nos dizer que são bens públicos os bens das pessoas de direito público e que também são bens públicos os bens das pessoas de direito privado que estejam atrelados à prestação de um serviço público. Então a ideia era, são bens públicos os bens das pessoas de direito público e são bens públicos os bens das pessoas de direito privado atrelados à prestação de um serviço público. Porque a ideia era proteger a sociedade que usufruía do bem e não o proprietário do bem. Essa matéria, ela acabou sendo alterada com o artigo 98 do Código Civil. Hoje, o Código Civil, né, o vigente, que foi editado em 2002, publicado em 2002, ele regulamenta que são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público interno. E todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. O artigo diz isso mesmo, ele é bem desaforado. Ele diz assim, são bens públicos os bens das pessoas de direito público e todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. Então hoje, o critério
de conceituação de bens públicos no direito positivo toma por base a titularidade do bem e não a destinação. Então, não me interessa a destinação do bem. O que me interessa é a titularidade. E por isso, são bens públicos os bens das pessoas jurídicas de direito público. Todos os outros são privados. Pouco me importa a quem pertençam. A ideia é que quem vai definir o que é bem público é a titularidade do bem e não a destinação do bem. Não é relevante saber a destinação desse bem. Para fins de conceituação, o que importa é efetivamente a titularidade do bem. Por isso, já que a titularidade é relevante para fins de conceituação dos bens públicos. Deixa eu te falar uma coisa. A doutrina moderna vem dizendo que os bens privados que estejam atrelados à prestação de um serviço público gozam das garantias dos bens públicos, tá? Eles continuam sendo bens privados, mas se esses bens privados estiverem atrelados à prestação de um serviço público, eles gozam das garantias inerentes aos bens públicos. Bens públicos são somente os bens pertencentes às pessoas de direito público, mas os bens privados, atrelados à prestação do serviço, gozam das garantias dos bens públicos. É isso que a gente vai ter na cabeça, tá? O fato é, para fins de classificação, me importa saber a destinação dos bens. E aí, no que tange a sua destinação, os bens se dividem em bens de uso comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais. Dominicais ou dominiais, tanto faz, tá? Então a ideia é de que no que diz respeito à destinação dos bens, nós temos os bens de uso comum, temos os bens de uso especial e temos os bens dominicais. Dominicais, dominiais, para fins de prova é a mesma coisa. Os bens de uso comum, o nome já diz, são aqueles bens que o Estado conserva para a utilização das pessoas em geral, a utilização normal das pessoas. Então, praças, ruas, praias, eles existem para serem utilizados pelas pessoas em geral. Esses são bens de uso comum do povo. São aqueles bens que o Estado conserva com a finalidade de serem utilizados pela sociedade. Eles existem com a finalidade de serem utilizados pela sociedade em geral. Tá? São bens de uso comum, porque a destinação deles é o uso comum, é o uso da população em geral. A princípio, depois você vai entender porque eu falei isso, mas anote aí, a utilização ordinária desses bens. Então, os bens de uso comum, né? A utilização ordinária desses bens não depende de consentimento do Estado. É livre. A utilização ordinária desses bens é livre. Não depende de consentimento público. Você pode passear na praia, andar na calçada livremente. A utilização comum, a utilização ordinária desses bens não depende de consentimento do Estado. É livre a utilização comum dos bens de uso comum, tá? Os bens de uso especial, não. Esses são bens que o Estado conserva com finalidade pública específica. Estou falando isso porque o sujeito vai entrando na repartição, o sujeito ignorante. Você diz assim, senhor, não pode entrar. Ele diz o quê? Eu entro porque é pública. Né? Você está até na cadeira do prefeito. Eu sento porque é pública. Nem todo bem público é de utilização pública. Então, os bens de uso especial são bens que o Estado conserva com finalidade pública específica. Também voltado ao interesse público, mas eles são utilizados de forma específica pelo Estado. Então, é o prédio de uma repartição, que é utilizado para os servidores se alojarem, prestarem o serviço, né? Um carro oficial, que o servidor vai utilizar para a prestação do serviço. É o computador lá da repartição, que é utilizado para atender a necessidade pública, mas de forma imediata. A ideia é de que esse bem é utilizado pela própria máquina administrativa. Então, são bens de uso especial, bens que o Estado conserva com finalidade pública específica, e não para a utilização das pessoas em geral. Então, esses são bens de uso especial. Terras indígenas é um bem de uso especial. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios pertencem à União e visam a proteção da cultura indígena. Não é para uso comum do povo. O Estado conserva com uma finalidade pública específica, tá? Além dos bens de uso comum e dos bens de uso especial, nós temos os bens dominicais. Como eu te falei,
para fins de prova, dominicais ou dominiais, dá no mesmo, tá? Bens dominicais ou dominiais são aqueles bens que o Estado possui, mas que não têm destinação pública. Então, é uma terra devoluta de um Estado. Esses bens são públicos, porque pertencem a uma pessoa jurídica de direito público, mas eles não têm nenhum interesse público atrelado a eles. Então, esses bens dominicais são bens que pertencem ao Estado, mas que não estão destinados a nenhuma utilização de interesse público. Eles simplesmente pertencem ao Estado, pertencem a uma pessoa jurídica de direito público, e por isso são considerados bens públicos, mas não estão atrelados a nenhuma utilização de interesse da coletividade, tá? A partir de agora, os bens que têm destinação pública, seja uso comum ou especial, nós vamos chamar de bens afetados. Então, os bens afetados são justamente esses bens que estão atrelados a uma utilização de interesse público. A ideia é de que esses bens afetados, eles estão destinados a uma utilização de interesse público, eles são atrelados ao interesse da coletividade. Esses são os bens afetados. Eles estão destinados ao interesse público de alguma forma. São bens que o Estado conserva com determinada finalidade pública. Por sua vez, os bens que não têm nenhuma destinação pública, nós vamos chamar de bens desafetados. Não estão atrelados ao interesse público de forma nenhuma. Só que isso não é estanque. Ou seja, o bem que não tem destinação pública pode passar a ter, e o que tem destinação pública pode deixar de ter. É o que nós chamamos de afetação e de desafetação de bens. Claro que isso é fácil de enxergar. Afetar significa dar destinação pública a um bem que não tinha. E desafetar significa retirar a destinação pública de um bem que tinha. Então, a afetação e a desafetação é justamente essa colocação ou retirada de destinação pública. E é o seguinte, a afetação, ela não depende de formalidade. Ela pode ser formal. É possível que a afetação se dê mediante lei, se dê por ato administrativo, mas essa afetação também pode se dar pelo simples uso, o simples fato do Estado utilizar o bem no interesse público, já afeta o bem. Então, essa afetação, ela pode se dar pelo simples uso. A simples utilização do Estado no interesse público já torna esse bem um bem afetado, tá? Agora, a afetação pode se dar pelo simples uso. E a desafetação não pode se dar pelo simples desuso. A ideia é de que a desafetação não pode se dar pelo simples desuso. Essa desafetação, ela vai se dar ou mediante lei, ou mediante ato administrativo. Então, é possível que haja uma lei desafetando o bem, é possível que haja um ato administrativo que desafete, retire a destinação pública do bem. Tá? Então, essa desafetação pode se dar por lei ou ato. Agora, em se tratando de bens de uso especial, a desafetação pode decorrer de um fato da natureza. Os bens de uso especial, eles podem ser desafetados por fatos da natureza que lhe retirem a destinação. Então, um enchente que destrói uma escola pública, teve uma questão de prova de OAB, 11º, segundo exame, que dizia, uma biblioteca pública sofreu um incêndio na biblioteca, e aí destruiu parte grande do acervo. Isso é desafetação, decorrente de um fato da natureza que impeça a utilização do bem. Então, a desafetação pode ser feita por lei, pode ser feita por ato administrativo, mas em se tratando de bens de uso especial, a desafetação pode se dar por meio de um fato da natureza que lhe impeça a utilização. Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Os bens públicos possuem algumas características. Características que decorrem da supremacia do interesse público e que, na verdade, apresentam garantias para esses bens, né? São garantias. São características que decorrem da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Para começar, a primeira característica inerente aos bens públicos é a impenhorabilidade desses bens. Bens públicos são impenhoráveis, tá?
não se admite penhora, não se admite constrição judicial incidente sobre bens públicos. Os bens públicos não podem ser penhorados. Não é possível que haja a constrição judicial sobre esse bem. Numa ação, numa execução contra a fazenda pública, você não pode requerer a penhora de um bem público como forma de garantia do juízo. A ideia é de que os bens públicos são impenhoráveis. Então não é possível que a penhora do bem seja utilizada como forma de garantir o juízo na execução. A ideia é de que os bens públicos são impenhoráveis. O Estado garante o juízo com o seu próprio orçamento. Ele é solvente, né? O pagamento feito por meio de precatório é uma forma de garantir a cronologia, a isonomia, mas o Estado é solvente e o orçamento público garante o juízo. Não se admite penhora de bens. Também, a gente estabelece como garantia a não onerabilidade. A não onerabilidade é a ideia de que os bens públicos não podem ser onerados com direitos reais de garantia. Então, eu lhe disse que não se admite constrição judicial. Também, não se admite a constrição extrajudicial. Bens públicos não podem sofrer penhor, hipoteca, anticrese. Direitos reais de garantia não incidem sobre bens públicos. Então, os bens públicos são impenhoráveis e eles também são não oneráveis. Além disso, a gente fala na garantia da imprescritibilidade. E, quando eu falo de imprescritibilidade, eu estou falando da prescrição aquisitiva, que é a uso capião. Dizer que o bem público é imprescritível significa dizer que ele não pode ser usucapido. A posse mansa e pacífica sobre um determinado bem público não enseja aquisição de propriedade. Na verdade, o STJ vai além. Ele diz que a utilização contínua de um bem público por um particular sequer induz posse. Trata-se de mera detenção. Então, não há nem posse. Ele não é nem possuidor. Se alguém utiliza um bem público sem justo título, nem possuidor é. Trata-se de mera detenção de bem, tá? Então, o bem público não pode ser usucapido, mesmo que seja um bem dominical. Isso não vale somente para os bens afetados. Mesmo os bens desafetados não podem sofrer usucapião. E, por fim, além da impenhorabilidade, da não onerabilidade, da imprescritibilidade, antigamente, a gente falava pura e simplesmente em inalienabilidade. Hoje, falamos em inalienabilidade relativa ou alienabilidade condicionada. Então, é possível alienar um bem público? Sim, desde que respeitadas as condições estabelecidas na lei. Então, temos uma inalienabilidade relativa, temos uma alienabilidade condicionada de bens públicos. Que condições são essas? Vamos lá. Primeira grande condição para alienação de bens públicos é a desafetação. Os bens afetados estão fora do comércio. Sejam eles de uso comum ou de uso especial, os bens que estejam atrelados a qualquer hipótese de utilização de interesse público são bens inalienáveis. Os bens de uso comum, os bens de uso especial, enquanto conservarem essa qualidade, são inalienáveis. O primeiro requisito para alienação de qualquer bem público é a desafetação desse bem. É retirar a destinação pública do bem. Ele tem que ser desafetado. Eu preciso retirar a destinação pública desse bem. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, bens públicos, para serem alienados, devem ser desafetados. O primeiro grande requisito é justamente a desafetação desses bens. Beleza. Além da desafetação, para que o bem público seja alienado, tem que haver. Então, é um bem desafetado. Daí tem que haver uma declaração de interesse público na alienação. Tem que haver avaliação prévia do bem e, por fim, licitação. Então, desafeta o bem, declara o interesse público na alienação, avalia o bem previamente e licita. Essa é a ideia. Então, cumpridos esses requisitos, é possível a alienação de um bem público. Lembrando que se ele for um bem imóvel, além de tudo isso, tem que haver autorização legislativa específica. Então, em se tratando de bens imóveis, tem que haver lei específica autorizando essa alienação. Então, se exige autorização legislativa em se tratando de bens imóveis.
tá? Por fim, eu queria falar um pouquinho sobre o uso de bens públicos. Eu tinha conversado com vocês que a utilização comum, a utilização ordinária dos bens seria livre. Você pode passear na praia, andar na calçada, livremente. Não há necessidade de consentimento do Estado para fazer a utilização comum, a utilização ordinária de bens. No entanto, em determinadas situações, existe uma necessidade de fazer uma utilização especial sobre esses bens. E aí, nesses casos, o particular precisa do consentimento do Estado. Então imagine que você não quer passear na praia, você quer casar na praia, né? Você não quer andar na calçada, você quer espalhar as mesinhas do seu bar na calçada. Não quer passear na pracinha, você quer fechar a pracinha para fazer uma feira de artesanato. São situações em que você pretende fazer uma utilização especial sobre esses bens. Não são bens de uso especial, é a utilização especial de um bem de uso comum, tá? A ideia é que você está fazendo a utilização especial sobre um bem de uso comum. Pessoal, essa utilização especial depende de consentimento do Estado, que pode se dar por meio de autorização, permissão ou concessão de uso de bem público. Eu não estou falando concessão de serviço público, não. Estou falando autorização de uso, permissão de uso e concessão de uso de bem público. Seguinte, a autorização e a permissão de uso são atos unilaterais, discricionários e precários. Então, tanto a autorização de uso quanto a permissão de uso são atos unilaterais, discricionários e precários. A ideia é ato discricionário, porque tem que fazer uma margem de escolha, uma análise de oportunidade e conveniência, e ato precário, porque não gera direito adquirido. Esse ato pode ser desfeito a qualquer tempo sem direito à indenização, tá? Qual é a diferença? Se eu estou lhe dizendo que tanto a autorização quanto a permissão são atos discricionários e precários, e que em ambos os casos vai se permitir que o particular faça uso especial sobre um determinado bem, a diferença é o interesse. A autorização, ela é feita no interesse do particular, enquanto que a permissão é feita nas situações em que também há interesse público na utilização do bem. Então, você quer casar na praia? O interesse é seu, vai desencalhar, né? Então a gente fala em autorização de uso. Nesse caso, é o interesse do particular que prepondera. O Estado vai verificar se não prejudica o interesse público, mas a autorização de uso é feita no interesse do particular, tá? A permissão de uso não. A permissão de uso é feita no interesse público. A ideia é, eu quero fazer uma feirinha de artesanato, colocar uma banquinha de revista na calçada, interessa ao Estado também, difusão de cultura, direito à informação. Nesses casos, em que também há interesse público na utilização especial do bem, a gente fala em permissão de uso, tá? Além da autorização e da permissão de uso, que variam de acordo com o interesse, né, que preponderante nessa utilização, nós temos a concessão de uso. A concessão de uso, ela é contrato administrativo. E aí, se eu estou lhe dizendo que a concessão de uso é contrato administrativo, significa lhe dizer que a concessão, ela não é precária. A ideia é de que a concessão de uso de bem público, ela não tem natureza precária. Ela é um contrato. Ela tem natureza contratual. Ela só pode ser desfeita mediante pagamento de indenização, porque a concessão de uso de bem público é um contrato administrativo. Trata-se de contrato. E esse contrato, ele tem uma garantia contratual, como qualquer contrato. Essa concessão de uso, ela tem que ter um prazo de duração vigente, né? Então, são situações em que o particular vai investir um pouco mais na utilização do bem. Você imagina um box no mercado municipal, um restaurante numa universidade pública, são contratos de concessão de uso. O particular vai ter que investir um pouco mais na utilização do bem, ele tem uma garantia contratual para que ele possa amortizar os investimentos que ele fez. Isso é concessão de uso de bem público. Então, como ele vai investir para usufruir do bem, ele tem que ter um prazo de garantia contratual, e se for extinto antes do prazo, aí sim ele vai ser indenizado. Ok? Beleza.
Vamos parar agora um pouquinho, o bloco acabou. No próximo bloco a gente volta para tratar de agentes públicos, claro que bem rapidamente. No último, improbidade, para a gente conseguir pelo menos trabalhar um pouco de cada um dos temas. Sai daí não.